pé aqui para poder partilhar um pouquinho desse conhecimento com vocês. Hoje nós vamos falar de um dos projetos que iniciou na Primeira Guerra Mundial. Nós vamos falar do gás ozônio, entender quando ele foi aplicado, como foi aplicado e como ele é utilizado hoje, né? Que conhecimento nós temos em relação a falar de gás ozônio. Então, uma boa noite a todos que nos assistem, uma satisfação, né, estar aqui com vocês, né? Um prazer imenso a gente poder compartilhar do mesmo produto, das mesmas ideias, do mesmo conteúdo, e falar um pouquinho, né, de água para mim sempre é uma alegria, porque é petróleo do novo milênio. Se a gente entender a água, você não precisa correr muito, né? Você pode montar um projeto, né, no seu bairro, na sua vila, na sua cidade, né? E água todo mundo precisa. Agora, que água nós precisamos consumir? Né? Nós precisamos consumir uma água sem químico, sem fármacos, sem xenoestrógenos, entender um pouquinho desses procedimentos sem veneno, sem agrotóxicos, inseticidas, pesticidas, herbicidas, e parece que isso não está muito claro para a população, né? Tem vezes a gente fala, ouve, né, pessoas comentar, eu comprei o purificador, o meu é o melhor. Aí você vai avaliar o purificador que a pessoa comprou, não tem um selo do Inmetro. Aí você vai comprar um purificador de água, um filtro de água, uma garrafa de água. Então, nós estamos vivendo num mundo que ele é um mundo marginalizado, né? E o porquê que eu falo marginalizado? Porque parece que tudo que está à nossa volta, pessoas tentam colocar a ideia de que aquilo é milagroso, e eu não estou falando de tudo, eu estou falando de filtros de água. Então, nós falarmos de ozônio hoje, né? Mas vamos entender o ozônio. Veja, nós aqui acumulamos várias lives nesse período que estamos, né? Juntos aqui, a gente acumulou algumas lives. Algumas informações nunca foram passadas, nunca foram nos orientados, né? Numa escola, numa faculdade, num curso. Porque, geralmente, quando o pessoal fala de vender um filtro de água ele foi desenvolvido em 1970. A primeira empresa iniciou seus trabalhos em 1972, que foi a Sany. Primeira empresa que aplicou um processo de filtro de água. Porque até 1970, 71 ali, dominava o mercado aqui no Brasil só filtro de talha, de barro e de louça. Era o que se tinha e não existia outro tipo de filtragem de água. E em 1972, né, o dono da Sany, em Campinas, abre a primeira empresa. E ele atua aí 2 anos aproximadamente, e a empresa não consegue evoluir, e ele então repassa essa empresa para o dono, e ele aplica o nome Purificadores de Água Europa. Então, aqui começa a primeira indústria de purificador de água a comercializar um produto direto da torneira, passando pelo carvão ativado, pelas mantas medicinais, pela dolomita, que era os nomes utilizados na época. E o que era a dolomita, né? Então, a gente tem as composições aqui. Você podia pegar para mim lá, Murilo? Está lá na frente, lá no painel, os saquinhos, os vidrinhos de dolomita. Então, era tipo areia grossa, areia mais fina, até chegar numa areinha bem fininha. Então, isso é chamado hoje de feldespato, tá? Por que eu estou contando esse início de história para a gente? Porque nós estamos vivendo numa época, numa geração, que pouco tem conhecimento de consumo de água, e é o que mais mata no mundo. Olha, as pessoas falam de guerras, né? Ó, o Murilo trouxe para mim aqui, ó. Então, esses aqui foram os primeiros processos, né? Eu acredito que não dá para ver bem aí, mas o Murilo vai puxar um pouquinho aqui. Deixa eu tirar os papéis aqui, ó, e eu vou mostrar para vocês aqui, ó. É como se fosse um sal grosso, tá? Então, eu tenho aqui a dolomita, eu tenho o carvão ativado da casca na época, que hoje é casca do coco babaçu, né? Eu tenho um mix de mineral, que é a prata coloidal, tá? Que aqui eu tenho até uma composição aqui, ó. Na área de alquimia mineralítica,
esse foi o primeiro produto aplicado em purificador de água com eficiência bacteriológica. Então, eu tenho isso guardado aqui como se fosse um ouro, né? Isso aqui ele é produzido a 800 graus Celsius. Mas é do que, Claudinei? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho dessas composições até nós chegarmos no ozônio. Então, aqui ó, eu tenho argila porosa. Sétima camada da argila é extraído, ela vai para o forno a 850, 800 graus, temperatura baixa, e eu então tenho a produção de um purificador de água aqui, ó, que é o que é vendido hoje em rede nacional, certo? Então, esta composição que aqui você vê na bancada, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Esse é o purificador vendido hoje. O que mais que se melhorou até aqui? Só um detalhe. Melhoraram a parte da água alcalina. Então, ó, depois dessa composição aqui, as empresas começaram a colocar cálcio, magnésio e potássio. Quando começaram a colocar processo de cálcio, magnésio e potássio? Aqui entra, ó, esses minerais aqui a mais, ó. Quando foi que entrou esses dois caras aqui, ó? Em 2008, o Dr. Laí Ribeiro, ele veio para o Brasil dos Estados Unidos e traz a ideia de que melhorava a saúde, né? Trabalhava com uma área que poderia melhorar tudo no corpo humano quando se tomasse uma água alcalina. Então, se for avaliar hoje, de 2008 para cá, eu garanto para todos que estão nessa sala, ninguém teve aula de água alcalina. Ninguém. Simplesmente a gente ouviu falar e aí, então, passa a replicar as informações, mas sem um estudo qualificado, entender de onde vem o mineral, que tipo de mineral é colocado. Veja, nós estamos falando, né, aí de aproximadamente 16 anos, 17 anos, tá? Que foi entrado no Brasil, que até então dominava o mercado, isso aqui, ó, filtro de água, que era o filtro carbo. Ali ele vai tirar o quê? Tira o cloro, porque lá em 1972, 1973, nem processos químicos graves era utilizado. Era somente o cloro para dosar a água para eliminar a bactéria, né? Então, se tinha muito pouca utilização, por qual motivo? Porque nós tínhamos uma população ainda muito baixa. Então, o sistema de tratamento de água, ele conseguia condensar, pegar uma água de um rio ou de uma água de uma lagoa, uma água de uma represa, e ela não tinha tantas contaminações, né? Porque nós vamos falar de contaminação agrícola a partir do ano de 80 para cá, que foi quando foi aplicados os primeiros insumos agrícola no solo do terreno brasileiro, certo? Então, para nós entendermos, é super bom gravar, guardar, anotar, porque o que nós estamos falando aqui é o que a gente vai aplicar na casa de um paciente, na casa de um cliente, na casa de um amigo, contar uma base, contar uma história, né? É muito importante para que as pessoas entendam que um filtro comum de 1970 até 1980, tá? Era isso aqui que se aplicava em filtros de água no Brasil. Agora eu pergunto para todos que estão na sala, a água de hoje, com agrotóxicos, com inseticidas, com pesticidas, com xenoestrógenos, com fármacos, com derivados químicos sintéticos, que são 9.700 toxinas sendo liberadas. Gente, de qualquer jeito. Ah, mas quem está jogando isso tudo? Não precisa jogar. Toda chuva que cai em excesso, ela pega tudo que está à sua volta, dentro de indústria, dentro de empresa, terrenos, aterros sanitários, e a chuva vai carregar isso tudo para os rios, represas e manancial. Isso não evapora, isso continua dentro do sistema hídrico. Então, vamos lá, isso aqui não resolve mais o problema. Claudinei, e esses dois produtos aqui, ó, cálcio, magnésio e potássio, na realidade são 3 produtos aplicados para fazer a oxigenação da água. Então, quando você vai fazer um teste, ó, você pega uma água de torneira, ó, deixa eu jogar aqui, ó, peguei uma água de torneira lá, tá? Então, aqui era o único teste que se fazia até
2018 ali, tá? Ainda o pessoal não entendia muito bem, mas 2018 é que começamos a usar esse cara aqui, ó, azul de bromotimol, porque começamos a fazer teste alcalino. Ó, então aqui eu tenho uma água completamente ácida, já falamos várias vezes aqui, ó. Então, para que fique claro, ó, olha só, eu tenho uma água aqui que saiu da torneira agora com pH de 5. Aí eu te pergunto, né? A população continua tomando uma água desde 2008, quando o doutor Lei Ribeiro falou que isso aqui não era bom consumir. Mas por que uma água ácida não é bom consumir? Porque ela não tem oxigênio, ela não mata a sede. Você pode tomar uma água de torneira aí o dia inteiro. Em vez de ela te ajudar, ela vai te atrapalhar, ela vai te dar cansaço, cansaço físico-mental, cãibra, ela vai te dar celulite, ela vai te trazer problemas de demências, problemas, por exemplo, de falta de sono, porque essa água aqui ela não conduz o terreno, ela não anda por dentro do teu corpo. Ela para e você joga fora. Ela não tem oxigênio nenhum. Então, isso é água alcalina. Então, ó, quando nós pegamos uma ferramenta de uso, né, que a gente vem atuando aí junto ao processo, a gente pega uma água daqui, tá? E aí todos têm feito o trabalho, todos têm acompanhado, né? Eu acredito que todos já tenham feito, né, um teste da água ficar azulzinha. Então, quando nós entramos em 2008, esse camarada, o doutor Lei Ribeiro, traz para o Brasil a ideia de que você colocar cálcio, magnésio e potássio nesta composição aqui, ó, neste miolinho aqui, eu coloquei oxigênio na água, comecei a matar a sede da população, comecei a evitar alguns danos, né? Que danos são esses, Claudinei? Então, quando você coloca uma água com mineral essenciais que libera oxigênio na circulação sanguínea, você já vai direto na mitocôndria, a mitocôndria pega o oxigênio com esses minerais atuais e leva para a célula. A célula, por sua vez, vai alimentar todo o teu corpo, para a gente ser mais simples e não entrar tanto nessa área aí. Bom, em 2018, a gente começou a fazer um trabalho em São Paulo, né? E esse nomezinho ozônio, tá? Ele foi proibido, tá? Em 1989, ele foi proibido pela Anvisa. E a Anvisa colocou um relatório, se eu não estou enganado, eu devo ter ele aqui. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Gente, foi uma matéria assim que nunca mais eu esqueci, que o ozônio causava asma. E aí foi proibido pela Anvisa, não podia. E aí a empresa que começou a atuar com aquilo, né, foi obrigada a parar, que foi a Neolife, a empresa que entrou no mercado. Eu vou ver se eu acho essa matéria, ela era muito legal, assim, que a gente tinha. Mas eu acho que eu acabei não trazendo ela aqui, mas se eu achar, eu vou mandar para o Márcio. Estava lá. Ozônio pode causar asma, então ele foi proibido. Agora, trazer o ozônio de volta em 2018, né, o doutor Lei Ribeiro, de novo, ele vem, né, com um material fantástico, que já era aplicado na Guerra Mundial. E vocês vão acompanhar aqui agora, né, sobre esse procedimento. Então, ó, o porquê que eu trouxe isso aqui para vocês? Porque teste de água a gente já fazia para ver a quantidade de cloro que estava na água, né, através da ortotoledina. Então, isso aqui foi usado desde 1978, né, ali a gente já usava o teste para ver o cloro, tá? E aí eu posso dizer para você, com muita alegria, com muita honra, que eu sou pioneiro em trazer as informações do cloro para o território brasileiro. Como assim, Claudinei? Como que você está falando que você pode trazer? Porque, olha só, nós trouxemos um trabalho nunca aplicado no mundo, da onde ele veio, como ele começou, como ele foi fabricado, né? Então, nós somos pioneiros de trazer isso para a audição, para que as pessoas entendam que em 1730 a.C., os egípcios começaram a fabricar sabão grosso.
Então, colocava lexiras do Mar Vermelho, calcário, banha de carneiro e sal grosso. Ó, aqui eu tive a primeira composição de sabão no mundo, tá? Só que o sal grosso, ele já trazia um condicionamento quando fervido ele, quando cozinhado, né, através da eletrólise, ele libera o mercúrio. E aí a água fica amarela. E isso deu o nome em 1900 e ali, vamos pegar aqui depois de Cristo já, né? 1814 ali, em 1818. Então nós tivemos a Primeira Guerra Mundial e Ruff deu o nome desse cara de cloro de amarelo. Por quê? Porque é clorídrico. Então, a gente teve essas composições. Então, aqui a gente usa algo muito claro. Aí eu faço uma pergunta para vocês. A água de torneira, ó, passada por um purificador, o Murilo vai mostrar aqui, ó. Porque em 1970, nos Estados Unidos, deixa eu puxar um pouquinho para cá, em 1970, os Estados Unidos começou a usar o cloro para tratar a água, para eliminar ali tifoide, diarreia, cólera, hepatite. E aí é só você pesquisar aí que o Google vai direto em toda a matéria. 1970, os Estados Unidos já estava aplicando cloro na água porque ele estava passando por uma pandemia gigantesca, uma doença que matava milhares, né? E aí eles aplicaram o cloro na água e deu certo. Só que em 1970, os Estados Unidos descobriu que esse cara aqui, ó, causava câncer. E aí lá na matéria, para quem for estudar, não dá para puxar a matéria porque ela é muito grande. E aí então foi desenvolvido os purificadores de água lá, né, para tirar o cloro. Ó. Então você aplica a ortotoledina e o carvão ativado, que é esse cara aqui, ó, responsável, ele elimina o cloro. A água passava pelo processo químico ali e ele, através da sua composição porosa, ele quela o cloro. Então, veja, uma água de um purificador, qualquer um vai tirar o cloro. Então, qualquer filtro de água que você achar aí no Brasil, né, ou qualquer outro lugar no mundo, ele vai ter carvão ativado. Então, o carvão ativado também é bacana, porque usavam umas máscaras assim, ó, grandona, umas redondas, com carvão ativado aqui dentro para você não expirar o veneno. Então, o carvão ativado também ajuda a eliminar algumas toxinas de inseticidas, pesticidas, tá? Para evitar o consumo. Quando que começaram a usar isso? 1980. Porque foi em 1980 que o Brasil começou, então, a praticar o uso de insumos agrícolas. Agora, vamos lá. O purificador de água, e aí você pode fazer aí na tua casa, né? Vê se o teu purificador de água, o teu filtro ou da casa do teu cliente, ele vai tirar o cloro de dentro da água. Ó, então, ele tira da água, mas ele não quela o cloro. Ele não consegue fazer essa ação. E aí aqui começa o trabalho da Hidravive, tá? Porque aí você entra num trabalho que não é só tirar o cloro, tá? Porque eu vou mostrar para você aqui, ó. Eu vou colocar a água da torneira, ó. Ó, o cloro está aqui, ó. Acabou de aparecer, ó. Então, o que que isso tem a ver com o trabalho, tá? E eu nem cheguei no ozônio ainda, tá? Porque eu estou te dando uma aula de todas as etapas aí que a gente foi atuando para chegar até aqui. E agora eu vou mostrar para você, ó, que você pega a tua Hidravive aí, deixa eu deixar isso aqui num cantinho, eu vou mudando aqui, ó. Você pega a tua Hidravive, vai lá, coloca a água dela. E aí nós vamos fazer o mesmo teste aqui, tá? Eu estou fazendo bem com calma, né, para não ter nenhuma correlação de indução. Ah, mas foi, né, o cara faz umas propagandas lá e a gente muitas vezes é coagido como, né, uma pessoa que está tentando enganar as pessoas, né? Então, super importante que você faça os testes, ó. Olha lá, ó. Estou colocando ortotoledina nessa ferramenta e aqui eu digo para vocês que somos os únicos a usar uma ferramenta que o cloro não entra mais aqui. Ó, aqui não entrou o cloro. Aí a gente vem aqui, ó, aplica a água da torneira, tá lá, ó. O cloro não entra mais na composição do H2O.
Então, nós quelamos tanto ele na entrada quanto quelamos ele na saída. Então, se você tomar uma água dessa ferramenta aqui, ó, você pode eliminar toxinas clorídricas ou acidificação para dentro do terreno biológico. Vamos entender isso mais claro? Ó, eu pego essa ferramenta e coloco água aqui, ó. Tá lá, ó, apliquei oxigênio na água, né? A água já ficou azulzinha. Então, isso não é processo químico, isso é oxigênio, tá? Que está na água. Por isso a água fica azul, tá? Agora, o que isso aqui tem com correlação, tá? Os filtros de água não tiram o cloro, mas essa ferramenta aqui, além de não deixar entrar, olha que impressionante, tá? Eu vou fazer mais um teste aqui, ó, para que você possa atuar lá na casa do seu cliente, ó. Então, nós vamos pegar uma água com o cloro mais forte, ó. Eu vou colocar meio copinho aqui, que era o que eu coloquei água do filtro e ele não tirou. E eu vou usar a mesma água que está aqui, ó, e vou colocar aqui, ó. Está lá, cloro quelado. Somos a única empresa na América Latina a usar esse mineral porque foi desenvolvido por nós, tá? Então, na área de alquimia mineralítica, a gente aplicou um mineral que consegue quelar os químicos ou dissolventes, solventes ou até mesmo agrotóxicos, inseticidas. Então, você não atua e não trabalha com produto igual, em lugar nenhum tem. Você pode procurar as melhores empresas de purificadores de água, as que têm mais tecnologia, eles não atuam com quelantes, tá? Eles atuam com minerais naturais que foram desenvolvidos lá em 1972. De lá para cá não foram mudados os filtros, não foram condicionados a nada. E aí eu ainda mudo mais, ó. Eu vou pegar essa água aqui, ó, e vou colocar aqui, ó. Em alguns segundos, a gente vai ver que o cloro já não está mais aí. Então, a partir deste momento, você entra num quadro de um processo de trabalho, tá? Que você vai auxiliar, ajudar, curar o sistema mitocondrial de pessoas aí na rua, ou nas suas casas, ou em regiões que muitas vezes não têm um bom procedimento de tratamento de água. Agora, olha só, nós já estamos dentro de um amplo projeto de trabalho que purifica, mineraliza, alcaliniza, hidrogena a água, porque eu nem falei de hidrogênio aqui, né? Ainda nem entramos nessa ferramenta maravilhosa. A gente nem entende de água alcalina e já estamos falando de ozônio, mas olha, no meio do ozônio veio agora o hidrogênio molecular, né? Nós estamos aí com o RP, nós estamos com tensão superficial negativa, nós estamos com milivolts, né, que já falamos aqui, que é o que vai dentro da célula, trabalha com 30, 60 e 90 negativo. Então, uma célula ela vive 120 dias. Só que dentro de uma água dessa aqui, ó, a célula não vive 120 dias, 60 dias. Porque a toxina tira a parte de oxigênio e entra, então, a parte de positividade e eu elimino. O corpo tem que produzir isso muito mais rápido. E aí vem os radicais livres. Então, aqui terminamos um projeto, vou tirar daqui, ó, e eu vou mostrar para vocês hoje como testar um ozônio na casa do cliente, para ver se funciona, como é que ele aparece lá, né? Porque geralmente as empresas aí de purificador de água não ensinam como testar um ozônio. Então, vamos testar o ozônio já aqui, porque daí nós já vamos entrar na área de ozônio, ó. Mostra para nós aqui, Murilo, ó. Então, ó, vou pegar a água do purificador. Tá lá. Deixa eu ligar a máquina aqui, porque eu acredito que ela esteja desligada. Vamos ver aqui. Aí. Pronto. Agora ele está ligado. Então, ó, vou voltar aqui, ó, para a gente iniciar do zero. Ó, nós vamos colocar água de torneira, passada pelo purificador. Nós vamos pingar lá, ó, a ortotoledina. Lá, a água ficou transparente. Agora, preste atenção, nós vamos ligar o ozônio. Ó, ozônio ligado, ficou azul, ó.
tá? E eu vou aplicar a água aqui, ó. Olha lá, a água ficou amarela, ó. Estão vendo? Ó, então, o que nós temos aqui é um oxidante, ó. Todo oxidante ele fica amarelo como o cloro. Só que esse é um oxidante bom, tá? Ele não é um oxidante ruim como o cloro. O cloro ele é corrosivo, ele queima. Então, aqui começa uma aula para vocês, ó, né, do FAQ, perguntas frequentes, né? Então, vamos lá. O que é água ozonizada? Então, o ozônio é o O3, tá? É um oxigênio componente aí de 3 átomos, né, de oxigênio. Então, nós vamos lá, ó, uma molécula composta por 3 átomos de oxigênio. O ozônio é um gás que é baixa densidade, incolor e de temperatura normal. A sua densidade atingir, né, em nível específico, terá um cheiro de grama, né, grama fresca. Então, quando dá uma chuva, se tiver num local de grama natural, floresta, você vai sentir o cheiro do ozônio, a sua densidade, tá? Então, será a cor azul, correto? Está aqui, ó, as 3 moléculas dele, ó, ele é azul. Claudinei, como que isso pode acontecer? Vamos lá, quando dá um raio, que eu vou mostrar aqui, dá um raio, o raio libera um átomo a mais de oxigênio na atmosfera, que é o ozônio. Por isso o céu é azul. Toda essa camada azul linda e maravilhosa de um dia de sol, tá? Aquilo ali nada mais, nada menos que é ozônio. Então, o céu azul é predominante de ozônio. Então, vamos lá. Esse é o cheiro, né, do ar de ozônio. Você pode sentir o mesmo cheiro quando está numa floresta, sobre uma chuva ao redor, né, do litoral, rio. A água ozonizada é criada pela adição de ozônio. A água que tem poderes oxidação, né, oxidativo, que é esse amarelinho aqui, ó, tá? Então, quando a gente aplica a ortotoledina, se ficar amarelo, tem ozônio. Se não ficar amarelo, não tem ozônio, tá? E o porquê que o nosso produto, veja, vou mostrar agora aqui, ó. Se eu aplicar água aqui, a água continua amarela. Se eu aplicar água daqui, a água continua amarela. Vou jogar um pouquinho aqui no outro copo aqui, ó, para nós não jogar tudo fora. Agora tem um detalhe. Se você usar essa água aqui, ó, você quela o ozônio, tá lá. Ozônio quelado, tá? O ozônio foi embora. Então, a garrafa, ela vem para fazer um trabalho não só ativo, porque ela é mais potente do que o ozônio. E olha que o ozônio, ele anotem, por favor, 3.127 vezes mais rápida que o cloro na inativação de bactérias, fungo, vírus, parasita, elimina toda a composição de toxicidade que esteja presente na água. O ozônio ele é responsável, tá? Então, ele é excepcional. Murilo, libera para mim aqui, eu acho que está desligado. Pronto, agora vai dar boa. Aí, ó. Então, tá lá, ó. O ozônio ocorre em descargas elétricas porque tem oxigênio e elétrons como energia. Então, quando dá muito raio, o raio vai liberar toda essa camada aí, né, azulada que você vê aqui, ó, na composição, e ele vai liberar um átomo a mais de oxigênio na atmosfera. Deus é maravilhoso, né? Mas vamos lá. A origem do ozônio foi descoberto no século... Então, vamos lá, tá? Em 1840, provavelmente aí foi um pouquinho antes, tá? Mas ele foi descoberto e usado lá em 1840. Mas quando foi utilizado realmente o ozônio? Na Guerra Mundial, porque lá não tinha morfina. Naquela época nós não tínhamos morfina. Então era usado, esse camarada aí que vocês vão ver o nome dele, tá? Um cara inteligentíssimo. Ele conseguiu produzir o ozônio através de eletricidade e ele aplicava o ozônio no pessoal que vinha decepado, explodido ali, né, no meio da guerra, tá? Então, ó, o ozônio foi utilizado na Primeira Guerra Mundial pelo Dr. Christian Friedrich, né, que tratou feridas dos soldados com ozônio. Então, veja que nós não estamos falando de um produto
que foi agora, né? Por isso eu trouxe toda essa história de filtro de água, e ainda faltou algumas composição, mas super interessante a gente entender toda essa ação. O ozônio na água mata os vírus e bactérias 3.125 vezes, mas é 3.127 vezes, tá? A gente tem essas ações dentro de laboratório. Ele é mais rápido que o cloro na inativação, né, de todos os parasitas, bactéria, fungo, germes, né? Então, ele ajuda a tratar 250 doenças, não só na água. Porque, por exemplo, o ozônio você pode fazer ele auricular, você pode fazer o ozônio, né, em respiração por água, não respiração direto, que aí ele é complicado. Você pode fazer ozônio retal, você pode fazer ozônio injetável, mas só dentro de clínica, são condições diferentes. O que nós aplicamos num purificador de água de ozônio é 0,030 ml. Quando você vai fazer uma aplicação de ozonioterapia, 0,10, né? Então, são capacidades diferentes, tá? Então, na água, você pode consumir ele sem qualquer risco, porque ele é volátil. Nós vamos já entender aqui, tá? Então, o ozônio é a mais potente substância antiviral conhecida pelo homem. Não tem cloro, não tem inseticidas, pesticidas, é ozônio, gente. Essa máquina aí, ó, que esse camarada desenvolveu, foi fantástico, tá? Extremamente seguro em dosagens recomendadas. Então, não saiam aí querendo fazer a aplicação de ozônio de qualquer jeito, porque eu preciso da dosagem dele. Em alta dosagem pode causar uma parada cardíaca, derreter até órgão e acabar levando a pessoa a óbito. Então, o cuidado, ele é super necessário, tá? É efetivo contra vírus, então nós estamos falando de vírus, tá? Qual o vírus que mais matou no mundo? Tivemos agora, recém, em 2020, lembram? Todo mundo tendo que usar máscara. Gente, nós usamos ozônio, não teve problema nenhum com o Covid, porque o Covid, ele é eliminado pelo gás ozônio. Mas por que não usou o gás ozônio? E aí? Precisamos responder ou não? Então, a maioria da população no mundo, não é Brasil não, no mundo, tá? Infelizmente passou pelas picadinhas aí e as picadinhas estão trazendo seus resultados. Nós aplicamos aqui um mineral que quela um metal que estava na picadinha. Então, se a gente entender, nós não só trabalhamos com o purificador portátil mais potente do mundo, como também atuamos com um projeto que pode melhorar a capacidade e qualidade de vida das pessoas que aí você visita. Porque aqui a gente não aplica milagre, né? A gente não aplica um produto que cura tudo. Nós estamos falando de ozônio. Claudinei, mas o ozônio está na garrafinha? Não. Porém, na garrafinha nós temos um mineral que é mais potente que o ozônio, que vocês viram que a gente quelou o ozônio aqui, ó, para que todos entendam novamente, ó, a gente vai colocar aqui na água com ozônio, ó, olha lá, ó. Está lá o ozônio quelado, ó. Então, eu desenvolvi um mineral que consegue eliminar, né, a parte de oxidatividade de qualquer circulação na área hídrica, na água. Então, vamos lá, ó. Seguimos, tá? Esse foi o primeiro gerador de ozônio, tá? Hoje a gente já usa um gerador mais potente, né? Mas esse foi o primeiro. Ele dava 2.000 volts de potência aqui dentro de uma base de vidro, tá? E ele gerava, então, um átomo a mais de oxigênio no H2O, passado pela água, que aí, então, ele sai do H2O, faz o O3. E aí, temos o bactericida na água, que pode eliminar fungos, algas, parasita, vírus, né? Então, você pode tratar uma água de piscina, você pode melhorar uma água da hidro, para quem trabalha aí, né, na área terapeuta, certo? O ozônio é super indicado para você fazer aí todos os seus trabalhos, né? Então, a base, né, de todas essas informações, da terra ao prato, tá? Então, ó, todos os agrotóxicos, inseticidas, herbicidas, né? Que é no pimentão, no morango, no pepino, no alface, na cenoura. Então, aqui esse material vai ficar, não vou ler tudo para nós não passar muito do tempo, tá? Atualmente, o uso excessivo de agrotóxicos, que começou a ser utilizado quando? Em 1980. Foi quando tivemos a primeira aplicação desses insumos agrícolas, né?
que virou uma preocupação aí a nível mundial, tá? Então, os agrotóxicos na agricultura brasileira têm trazido grande preocupação aos especialistas, mas isso já não barra mais, tá, gente? Infelizmente, não tem o que fazer. Para plantar, precisa dos insumos. Esses insumos, eles são preparados, tá? E aí, super legal a gente entender aqui, ó, que você possa anotar, ó, vou colocar aqui, ó, PFAs. Por favor, eu quero que estudem, busquem a matéria, o que significa PFAs. Então, quando nós falamos de agrotóxico, eu dependo de PFA. Eu preciso de uma matéria chamada fosfato. O fosfato é que nós produzimos, então, todo o agrotóxico, todo inseticidas, pesticidas. E o que tem a ver com o ozônio? Vamos lá. Ó, aqui a gente tem a camada de quantidade, que depois você vai dar uma olhada melhor, tá? E nós temos um link que eu vou liberar para o Márcio, depois da aula, um link que você coloca o nome da tua cidade e ele baixa todos os agrotóxicos, inseticidas, pesticidas e herbicidas que estão presentes na água. Só químico tem esse contato, tá? E eu vou liberar para você, após a aula, tá? Um link aberto para você colocar o nome da tua cidade e baixar todas as informações dos insumos que estão na região do Brasil, tá? Então, são 27 totais, tá? Dos agrotóxicos aplicados no Brasil. Então, a gente vai ter aí todas as informações. O risco e consumo de alimentos com agrotóxicos, né? O consumo humano de alimentação com doses de agrotóxico atualmente relacionados a sérios problemas de intoxicação alimentar, causados também pela infertilidade, né? Nós estamos falando de má formação, neurotoxicidade, aí vem TDAH, autismo, TEA, né? Nós estamos falando de problemas de raquitismo, convulsões, nós estamos falando, por exemplo, de Alzheimer, Parkinson, tá? Por causa do sulfato de alumínio, por causa do chumbo, tá? Então, desregulação hormonais, efeitos sobre o sistema imunológico, sistema neurológico, tá? Além dos surgimentos de cânceres. Então, uma boa parte aí, 38% dos cânceres aqui no Brasil e no mundo, eles estão relacionados aí com o uso desses insumos, infelizmente, aplicados lá. Então, quando nós vamos falar de uma venda de um bom purificador de água com ozônio, a gente não está indo vender um filtro, gente. Não vá vender um filtro, não vá vender um filtro de água, um purificador de água. Nós estamos vendendo uma ferramenta que pode mudar, né? Nós estamos vendendo uma mini estação de tratamento de água residencial com todas as aplicações. Então, ele gela, filtra, purifica, mineraliza, alcaliniza, ozoniza e elimina trialometano. Inclusive, também para essa aula de hoje, eu vou liberar o laudo do Instituto Fockenbauer com todo o relatório completo para você poder apresentar aí na casa dos seus clientes, na casa dos seus pacientes, tá? Nas clínicas. Eu vou te dar um relatório do Instituto Fockenbauer, que foi o último teste que foi feito com esse aparelho, já com o gás ozônio, totalmente certificado na área nacional e internacional. Então, ó, olhando pela base, tá, os dados, né, que foram colocados pelo SUS revelam que de 2007 a 2014 foram registrados mais de 34 mil casos de intoxicação por causa dos agrotóxicos aqui no Brasil. Então, nós estamos falando até 2014, mas nós já estamos em 2000 e... Então, essa estatística aqui, ó, já passa de 100 mil. Então, a gente está dentro de uma área que pode não só melhorar a qualidade de vida, mas pode também melhorar toda essa base aqui, né? Então, a água ozonizada na alimentação de agrotóxicos em seus alimentos, tá? Em 3 segundos, você vai lavar o alface, tomate, pimentão, repolho, que é aquilo que não descasca, tá? Em 3 segundos, você evapora por completo toda aquela composição de agrotóxicos, inseticidas e pesticidas. O que a gente, né, orienta? Você pega água com ozônio, coloca numa baciazinha, né? Coloca ali os alimentos por 3 minutos, porque o ozônio ele é volátil. Em 5 minutos, ele vai embora. Ali só vai ficar, né, o oxigênio, mas a parte que realmente elimina, você deixando 3 minutos, o arroz, lavar um arroz ali, né?
você elimina inseticidas, pesticidas, tá? Então, ó, aqui eu vou deixar para que depois você estude melhor aí com a aula, para mim não se estender, né? Então, retira-se da terra as partes, né, envelhecidas, a gente vai aplicar o gás ozônio, né, colocando na imersão ali por 3 a 5 minutos, pode ser, a retirada após, né, todo o sistema, você já tem algo orgânico, orgânico. Então, essa é a forma adequada aí a ser aplicado, né? A água ozonizada na alimentação, certo? A maçã, ao sanitizar as maçãs com água ozonizada por 15 minutos, tá? Foi possível diminuir em até 73% diversos agrotóxicos encontrados nas frutas. Veja, ele está colocando 15 minutos porque é uma liberação agora pela portaria. Mas a gente tem aqui, tá, correlação, tá, que é de 5 minutos. Você abre uma maçã no meio, abre ela no meio e coloca dentro da água. Não coloca ela inteira lá não, tá? Ela tem que penetrar a água na base externa, o morango, né? Tudo que você for pegar, por exemplo, uma cebola, corta no meio, coloca lá, porque a água penetra ali, né? Então, dentro ali da base, ela faz a absorção de toda essa parte. A couve, já nos testes dessas hortaliças, foi possível reduzir em 53% a quantidade de agrotóxicos aqui em 30 minutos de imersão na água ozonizada. Isso aqui foi dentro de laboratório para uma portaria liberar o que foi liberado agora, tá? Mas nós atuamos com gás ozônio, olha, há muitos anos. Eu estou mexendo com ozônio desde 2008, porque o Dr. Lei Ribeiro ele trouxe a água alcalina, mas ele também trouxe o projeto de ozônio. Mas só foi conseguido aplicar o ozônio em 2014, 2012, na realidade, ele começou a abrir as informações aqui no Brasil, e aí o pessoal não barrou mais ele, através da doutora Emília Gadelha Serra, que foi a presidente da Alboz por 22 anos, conseguiu fazer aí todo um excelente trabalho para que isso fosse aprovado hoje, e temos aí uma liberação para uso da matéria. O alface, a sua redução da concentração de agrotóxicos nas folhas de alface, tá? 58% somente em 10 minutos de imersão. Tomate, cereja, morango, 10 minutos, tá? Mas assim, ó, você colocou, lavou o alface, que a gente não tem como liberar o ozônio aqui. Então, você tem que colocar água ozonizada lá, tá? E nós vamos ter uma novidade logo, logo, tá, pessoal? Estou desenvolvendo uma ferramenta aí que vai bombar, tenho certeza, tá? Só um spoilerzinho para vocês, tá? Que está na área de ozônio. Então, vamos lá. Pessoal, o gás ozônio é capaz de remover pesticidas residuais em frutas e vegetais. O ozônio é capaz ali de produzir, né, todo um procedimento, tá, de compostos orgânicos em dióxido de carbono, né, a água e outros compostos, né, inofensivos. Os pesticidas, após o contato com o O3, serão destruídos e transformados em CO2 e H2O. Tá? Então, super importante estudar isso tudo para que a gente possa entender essa condensação e essa eliminação no processo de oxidação da parte do ozônio. Tá? Então, por que a água ozonizada é efetiva na decomposição de pesticidas? Qual é o efeito de pesticidas em contato com a saúde? Então, lá as respostas, né? Os pesticidas possuem estrutura química semelhante a bactérias ou fungo através da oxidação. E o ozônio, ele quebra lá essa estrutura, produzindo a ligação de cadeias de carbono, e isso faz com que, então, o agroquímico se decompõe em CO2 e H2O. E aí as outras substâncias inofensivas, resultados aí em mais de 75%, né, dos casos, corpo humano e demais, né? Então, ó, todo esse trabalho que a gente está apresentando para vocês aqui, o ozônio ele é tão eficaz na remoção de sujeira quanto a eliminação de bactérias, né? Lavar as mãos com água ozonizada, lavar o rosto com água ozonizada é super importante, tá? Então, Claudinei, mas como que eu vou conseguir fazer isso? Vai lá, pegar o teu purificador, coloca uma água na jarra, para quem está no calor, tá? Aqui no frio não dá não, né? Mas super legal, se você estiver num dia exausto, de muita tensão, à noite, você pode fazer duas coisas legais. Primeiro, escalda-pés, né? Colocar uma água ozonizada numa bacia e colocar o pé ali por alguns minutos, tá? E
jogar uma água na cabeça, né, uma água com ozônio, você vai ver o que acontece aí, né, na parte estrutural do teu corpo, tá? Então, ó, existem limites na utilização do ozônio, sim, nos alimentos ou na água existe também, tá? Qual é esse limite para que a gente possa medi-lo, né? Então, normalmente é indicado 0,2 ppm. Nós usamos 0,3 ppm, tá? E ele é altamente tranquilo, altamente seguro, tá? Eu uso ozônio há muitos anos, desde 2008 lá, né? A gente já usa o ozônio. Eu usava um pouquinho antes, tá? Eu usava um pouquinho antes. Em 89 ali, eu já usava água com ozônio. Nunca mais deixei de usar e sempre para mim foram resultados extremamente importantes, né? Então, ó, seguindo aqui, tá? Existe um limite para a absorção do ozônio em nosso organismo? Sim. Quanto aos níveis de concentração de ozônio em ambiente atingindo, né, o patamar de 1,55 ppm, é possível o volume, né, de absorção pelo organismo, né, de um ser humano sem qualquer dano, sem... Ah, mas Claudinei, como que eu vou aplicar? Então, tem máquinas que você consegue fazer oxidação, ozônio de oxidação, né, em ambiente, como fazem hoje nos veículos, né, tem alguns lavacar e empresas que já usam ali, né, a ozonitização para fazer todo esse trabalho aí, tá? Então, ambiente de quarto lá. Então, o cenário, né, de epidemias que nós já tivemos no mundo, tá? Das doenças que tornaram aí as principais meios de propagação de doenças. Então, os vírus, bactérias e protozoários, tá? Então, protozoário vem através da barata, tá? Então, a barata ela causa o protozoário, coceirinha no ouvido, coceirinha na garganta, inflamação, diarreia, dores, náuseas, tá? Protozoário. Quando falamos em bactéria, febre, dor de cabeça, desentirias, diarreia, dores no corpo, né, dor na musculação. E vírus, aqui a gente acaba baixando a UTI, tá? Então, a gente está falando de altas doenças autoimunes aqui, né? Então, ó, todo esse procedimento, quem que é responsável por toda essa contaminação? E por que eu ter produtos altamente seguros, né? Porque, veja, nós passamos por uma degradação ambiental gigantesca no mundo todo. No Brasil ainda é pior, né? Porque os cuidados são muito baixos. A gente joga esgoto direto na mesma água de consumo. Vem as enchentes, né? Grandes enchentes aí, carrega tudo isso, né? E aí pessoas acabam usando água de poço, acabam usando água de mina, né? Mas nós temos hoje um problema iminente, né, sanitário, um problema ambiental e que o órgão público não consegue combater mais sozinho, né? Prefeituras não conseguem mais combater sozinho. Então, entre os principais riscos estão as doenças transmitidas pela água, tá? Então, por que eu ter um bom purificador de água? Por que eu ter um bom filtro de chuveiro, né, como está aqui, ó, para mim tomar um bom banho? Gente, isso não é luxo, isso é qualidade de vida para o ser humano. Então, ó, nós passando essa matéria para você entender um pouquinho, tá? A gente encerra aqui mostrando para você todo um trabalho que você tem uma ferramenta para que você possa aí atuar. Desde um purificador portátil, aqui não é só um purificador, ele vem aí para você fazer um trabalho terapêutico com laudos técnicos, com trabalho científico, né? E para você ficar mais feliz agora, para você que está na sala hoje nos assistindo, tá? A partir do mês de agosto, começamos então com os trabalhos publicados a nível internacional. Nossa garrafa vai ter trabalhos publicados cientificamente, com data, com especificações, com tratamentos, com paciente, com, né, ambiente ao público, pessoas que fizeram uso, saíram muitas vezes de uma doença aí, né, de ácido úrico, artrose, artrite, asma, angústia, anemia, bronquite, colesterol, cálculo renal, cansaço físico-mental, cãibra. Então, esta ferramenta não é milagrosa, mas se souber protocolar, olha bem, nós temos ela no trabalho clínico e no trabalho subclínico. Se você tem um bom purificador de água com ozônio, uma máquina que realmente vem para a qualidade de água para esta geração e não para a geração do passado, você muda. Você tomar um banho,
com uma água de qualidade, muda toda a vida de qualquer pessoa. Você é responsável por essa aquisição, você é responsável por ajudar milhões de pessoas a ter uma qualidade de vida melhor. Então, venha para a Hidravive, venha mudar de vida e venha mudar a vida de muitas pessoas aí. A palavra é tua, Márcio. Muito bom, né, pessoal? Sensacional essa palestra, essa aula. E a hora que você mostrou ali, doutor Claudinho, no final, a poluição da água que está hoje, né? Eu lembrei de uma live que eu fiz semana passada. Eu fiz com um rapaz de Pirassununga e ele trabalha na empresa que faz tratamento de água na cidade dele, só que ele faz Certo, conserto, reparo na rua quando estoura o encanamento, certo? certo. E ele contou para mim, falou, Márcio, é mais comum do que você imagina estourar o encanamento por baixo da terra e estourar também o encanamento do esgoto junto. Então as pessoas estão recebendo água com esgoto nas casas delas, Sim, sem saber. sem saber. Até, inclusive, você que está aí na sua casa, você que está aí nos assistindo, pega a tua conta d'água e atrás da conta d'água vai estar lá a portaria, lá tem que te dar o relatório. Nesse relatório, leia tudo que está atrás da conta de água, tá? Tudo. E você vai se assustar, porque lá tem coliformes fecais chegando na tua água. Tem a quantidade, tá? É 0,05, né? É liberado, né? Até 20 mil habitantes é liberado cocô na água. Então, é impossível uma pessoa não passar mal, Márcio. É aquela história, né? De a cada 20 mil avião que subir, cair 5, tá tudo certo. Exatamente. Maluco. Pessoal, quem tiver algum comentário, perguntas, dúvida, aproveita o momento. O tempo do Dr. Claudinei é muito escasso. Não é que a gente está na frente dele, não, mas a gente sabe o trabalho dele, a correria dele, não do dia a dia, da semana toda, de segunda a segunda. Então, é muito difícil ele estar aqui para estar disponibilizando esse tempo. Zé Carlos, aproveita aí também, qualquer dúvida, fique à vontade. Qualquer pessoa. Márcia, minha mãe vendia o produto. O doutor Claudinei, o senhor falou de Life, um ozonizador Life, não é isso? Não, nós falamos da New Life, foi a primeira New empresa que Life, aplicou exatamente. isso. New A Life. minha mãe vendia nos anos 70 Olha aí, lá em Santos. maravilha. Então, eu, 70, 80, acho que foi 80. 80. E foi. E é interessante que o ozonizador, eu sempre tive um pezinho atrás, porque queria saber mais dele. E o senhor hoje explicou com bastante tenacidade. Eu gostei. Muito, muito explicativo. Gostei. Gostei. Parabéns. Eu vou encerrar aqui, Obrigado. senão os outros não falam. Gratidão. Ok. Pessoal, fique à vontade. Eu gostaria de fazer, boa noite, aqui é o Zé Carlos. Gostaria de fazer uma pergunta para o doutor Aldinei, referente à ozonioterapia na água. Houve alguma situação aí, não sei que ano foi, que tinha um aparelho, um purificador, que ele usava o ozônio e começou a ter muito problema aí, me parece que foi nos Estados Unidos. Isso procede ou não? Não, isso é mito. Que é uma coisa que foi falada assim, ficou na cabeça, né? Eu trabalhei com uma empresa aí, a Roquem, onde a Aham. gente fazia parte, né, das vendas, formação de equipe. Então aí eu falei, É, bom, eu preciso perguntar isso algum dia, não sei quando, onde vai ser. Chegou a vez. não, muito bem. Ó, a Roquem foi uma empresa que eu atuei, né? Tive a oportunidade de trabalhar lá, tive a oportunidade de fazer alguns projetos, né? E então, assim, tudo que você ouvir de ruim do ozônio, né, veio da parte de portaria para tentar derrubar, né, e por anos, né, foi tentado. Então, o ozônio sempre foi um produto muito bem colocado nos Estados Unidos, na América ali, né, na Europa, sem qualquer restrição. Então, aqui no Brasil é que tivemos problema bastante. Então, ozônio na água sempre foi colocado uma aplicação muito pequena, né? O que é risco?
É você aplicar o ozônio retal. Ó, Murilo, baixa a TV aí, porque ela agora se assustou aqui. Segura aí. Quando termina a live, ela fica meia... Então, o ozônio na água ele começou a ser aplicado em 1978, né, pela Neon Life. Tá? Foi um químico que veio dos Estados Unidos e ele veio com o gerador e foi maravilhoso, né? Até que a Anvisa bloqueou o processo, entendeu, José Carlos? Mas é mito. Pois é, Sempre eu, uso importante aí. Arruma aqui para mim, eu vou Murilo. falar de mim também, do produto, porque eu sentia muita dor, né? Aham. Eu era o homem dor, né? Hoje eu não sinto dor, então tem que agradecer aí. É muito bom, o produto é fantástico e, assim, eu tenho visto a minha qualidade de vida cada dia melhor. Então, assim, eu indico e agradeço muito, porque eu sou prova disso. A melhor coisa é a gente ser prova daquilo que a gente está falando, né? Sim, Então, hoje, graças a Deus, eu não sinto mais dor. Para quem tomava aí 8 comprimidos, 10 comprimidos, hoje eu falar que eu não tomo, é bom demais, entendeu? Então, perfeito. é só agradecer a Deus e ir para cima. Muito bem. Você usa o Parabéns. quê? Desculpa a pergunta. O que E você eu usa tinha aí reuma... para as dores? Oi? Eu O que você usava, usou aí para as dores? eu usava Requinol, eu tomava aquele mais forte Requinol que os médicos passou, né? Sim. O Requinol, a cloroquina. Aí eu depois estava me prejudicando as vistas, eles tiraram, passaram um mais fraco. E hoje, graças a Deus, eu comecei a tomar água, fui tirando, as dores foi passando. E hoje, graças a Deus, agora eu vou passar pelo médico e aquelas fisgadas que eu sentia no corpo parou, entendeu? Cai. Desintoxicou e desinflamou. Entendeu? Eu Eu quis dizer senti assim, aquela... né? Qual é o produto que você está usando hoje que tirou as suas dores? Porque a minha esposa sente muita dor, Exatamente. muitas dores, né? E como você falou que sumiu as dores, então eu quis perguntar para você qual o produto que você está usando, ou seja, qual a ferramenta, como diz o Dr. Claudinei. Eu estou usando a água. Minha água é meu direto ali, água. Ajuda também a comer os alimentos de forma correta, né? É um conjunto, né? Sim. Se se Ah, é o alimentar squeeze, então, que você está também. usando? Oi? É o squeeze que você está A usando ou está squeeze. usando já? A squeeze que eu estou usando, a squeeze. Desde quando eu Ok, comecei a beber água, eu mudei de qualidade de vida. ok. Entendeu? José Nós Carlos, temos mais de 1.600 casos agora que vão ser publicados, tá, internacionalmente, porque a publicação aqui no Brasil, nacional, ela não tem uma referência muito alta. Então, a gente começa agora o trabalho de publicação nos Estados Unidos, levando realidade do que a Squeeze tem feito na vida de pessoas quando usada corretamente. Então, fica a dica, né? A gente pode ajudar milhões de pessoas e ainda ganhar com isso. muito Tá bom. certo. Aqui a gente está fazendo o tratamento do jeito que o Márcio passou para a gente, entendeu, Márcio? É usar lá de manhã, deixa na noite toda, de manhã a gente usa em jejum. Então tá funcionando, pelo menos no intestino aqui, meu amigo, o negócio ficou top. E, e, Maravilha. e segue aquele cálculo, viu, José Carlos? Seu peso, Sim. 0,03, a quantidade. Apesar que é o que eu comentei também, tanto com ele quanto o Valdeci, quando eu fui fazer a visita, Claudinei. O José Carlos, ele não é uma pessoa que, vamos dizer, até um peso em torno de 80 quilos, 70 quilos, né, José Carlos? 70 agora. Era Então, 96, agora tô com 70. isso, 70 quilos. Então, eu comentei com ele, eu falei, José Carlos, você precisa beber em média 2 litros e pouquinho por dia, só que não vai ter jeito, porque essa água, principalmente nos primeiros dias, te dá uma sede, porque as suas células, Sim. elas se hidratam de uma forma que não hidratava anteriormente, num processo anterior, e como se a gente sempre fala, né? Nossa célula gosta da gente, nosso cérebro gosta da gente, ele manda mensagem no nosso cérebro, ó, quero mais porque está sendo legal. Desculpa o termo até mais popular, mas é o jeito que eu explico, Claudinei. Então, aí tem o vanádio, Márcio. O vanádio é um mineral natural, tá? Extraído, né, de um procedimento que é produzido pelo nosso corpo. Então, a gente traz esse mineral natural, vanádio, ele mata a fome oculta e acelera a hídrica. Às vezes a gente acha que está com fome de comida, na realidade a gente estaria com sede, né?
2 horas da tarde ali, terminou de almoçar, 2 horas, pô, estou querendo comer algo, estou querendo, né? Então, você não está com fome, está com sede. Mas as enzimas em cima cerebral, as duas enzimas da fome e da sede, a fome é sempre predominante. Então, o vanádio ele vem, elimina essa fome e libera a hídrica. E aí consegue se tomar mais água e você começa a sentir a sede. A falta de água, ela começa a ser apresentada no projeto salival, né? E aí, super bacana. Já até Eu tenho anotei uma aqui o outra pergunta, vanádio, vou doutor. explicar, vou pesquisar sobre ele. Ó, tem o vanádio, tem o silício. Então, o silício ajuda na unha, na pele, no cabelo, para quem tem, né? Que não é meu caso, né? Mas o Eu silício ele tenho... é um mineral super importante, né? Nós temos o iodo, que ajuda, por exemplo, na tiroide, né? No procedimento respiratório. Então, a gente tem vários minerais aí na garrafa que você tem à sua disposição no laudo, né? O laudo ele explica ali, os 23 minerais está no laudo, que é o trabalho científico que você deve ter aí, né? Super legal para quem atua, não sei se eu vou ter uma aqui agora, eu acho que não está aqui, mas você fazer o laudo, ele em papel, né? Ele não é barato, porque é 63 páginas colorida, mas seria super bacana você pegar o PDF, imprimir ele e você ter ele na mão para você poder apresentar aí na hora que você vai fazer a tua visita, tá? Você pode ter a RT tirada em papel, que é a responsabilidade nossa da área química para quem vende a squeeze. Então, é a única garrafa no mundo que tem uma ART, né, que é liberada pela 9ª Região Química do Estado do Paraná, em Curitiba, que é onde eu me formei. Então, nós não estamos aqui brincando de vender um filtro de água, nós estamos realmente atuando com um produto que está liberado dentro da área terapêutica no tratamento correto. Ó, pessoal, Tá, eu tenho mais uma pergunta paguei aí. R$ 18 para encadernar. Aí, ó. Super bacana isso aí, viu, Márcio? Parabéns. Nossa, ajuda muito. Você numa visita, tira a dúvida e às vezes a pessoa. Tem lugar que você vai visitar, a pessoa sabe mais que você, não adianta. Aí a Vocês pessoa fala querem uma ver uma pergunta. informação legal? Márcio, pega aí no teu relatório. Quem tem o Ah, relatório em PDF no celular, pode acompanhar. Vá lá nas 3 últimas páginas, Márcio, por favor. Ó, pessoal, isso é uma informação muito importante, porque é a única ferramenta no mundo que tem um laudo especificado com um trabalho científico. Pega aí para nós, Márcio, as 3 últimas páginas. tá aqui, ó. Isso aqui é a terceira, penúltima. Olha ali, ó. E Ali aqui, tem ó. todo um relatório bacteriológico, microbiológico, tá? E ainda tem um relatório, porque esse que o Márcio está aí, ele é o simplificado, tá? Se você pegar o Exato. relatório completo, você vai se assustar aí. Você não tem o completo aí, né, Márcio? Não. Eu Ó, tenho. esse que o Márcio tem é o simplificado. Se vocês pegar o relatório completo, ele é 67 páginas. É só você estudar o relatório e vender. Não tem muito o que fazer, porque se conseguir explicar o relatório, você vende para qualquer pessoa, para um médico, para um engenheiro, para um químico, para um juiz, porque você prova cientificamente que isso passou por dentro de um laboratório e os seus minerais eles resolvem. Então, temos isso tudo comprovado cientificamente. E hoje, nesta aula, eu vou entregar para o Márcio ao Instituto Falkenbauer do Purificador de Água, tá? E também do aparelho chuveiro, tá? Então, ele vem com... né? Eu vou dar uma aula aí, a próxima que a gente tiver aqui, eu vou dar uma aula sobre os laudos para que a gente possa entender um pouquinho melhor, tá, pessoal? Claudinei, se não for pedir muito, eu queria que a próxima aula que você der, você abordasse também o tema do hidrogênio molecular. Pode ser, vamos dar uma aula de hidrogênio. Muito bom. E Pessoal, é fiquem à bastante, viu, vontade. Márcio? Ó, vamos pegar aqui, ó, só para vocês entenderem quando a gente fala de hidrogênio molecular. Deixa eu pegar um livro aqui, ó. Ele é bem fininho, tá? Ó, 280 páginas. Olha lá. Pega aí. Ó, hidrogênio molecular na área de medicina, tá? Então, 250 páginas. Na realidade é 280, né? 250 que fala. Daí vai ter 30 páginas que vai
dar os seus relatórios, seus depoimentos, tudo na área científica e tudo comprovado cientificamente, tá? Então, vamos dar uma aula de hidrogênio. Show de bola. Maravilha. O nome do livro qual que é? Hidrogênio na... Não entendi, me perdoe. o nome do livro que o senhor falou O livro? é Ah, tá aqui, ó. Hidrogênio. Pega lá, anotem, por favor. Pode tirar um print aqui? Ó, depois eu vou gravar a live, Zé Carlos. Eu mando para você o link do YouTube também. Tá. Hidrogênio, Esse é um livro medicina. importante Não, aí. beleza. Mas, ó, Aqui, eu pessoal, estou não tirando. corra atrás não, que eu vou mandar o material para o Márcio, tá? Vou mandar todo o meu trabalho científico da universidade. Eu vou mandar aí, vou deixar à disposição aí, porque conhecimento não tem que Não, tá ficar bom. no copo Eu cheio. tinha só tem mais que uma ficar pergunta. Doutor Cláudio, eu tenho só mais uma pergunta. É referente a toxinas. Quando nós começamos a fazer o uso da água, a gente sentiu um odor na urina e também nas fezes. Isso é normal? Está Sim, desintoxicando? porque Isso é normal? é normal, porque você vai se desintoxicar e você vai eliminar as toxinas presentes no corpo, na circulação sanguínea, né? Vai entrar o hidrogênio, vai entrar o oxigênio. Então, quando nós falamos de oxigênio, ó, hidrogênio molecular, numa escala de 104,5 graus, você quebra a molécula no meio, que é o que chamamos de água estruturada, e ela vai aplicar todos os seus minerais. Então, você vai fazer uma limpeza no terreno biológico, no sistema mitocondrial, né? Então, vai entrar aí todo um trabalho de quelar, e aí você vai ter que excretar isso, ou na urina, ou nas fezes, ou no suor. Então, pode sentir cheiro na pele, o cocô ficar mais fedido, né? O xixi, né? Vai chegar uma hora que está amarelinho, daqui a pouco fica verdinho. É só fazer o teste. É super importante, gente, a gente olhar o nosso cocô, tá? Ele fala para a gente como está o nosso corpo. Tem gente que acha nojento, tá? Mas dentro da área de biologia, a gente estuda muito a parte aí das fezes, tá? Então, fez cocô, não é nojento você olhar e ver como está saindo o teu cocô ali, tá? Isso é importante, gente. Obrigado. Bem, Nada. pessoal, fique à vontade. Se não for, vamos deixar o doutor Claudinei descansar, ele e o Murilo. Obrigado aí, viu, Murilo, pelo apoio. Valeu mesmo. E, mais uma vez, obrigado a todos pela presença. Como eu disse, vou estar gravando, já mando para vocês já. E vamos duplicar essa live, pessoal. Sei que, pelo merecimento, devia ter umas 500 pessoas aqui na live, mas a gente vai chegar lá, se Deus preparar. Vamos sim. Se Deus quiser e Ele quer. Mas vamos Chegar com o pegar, copo vazio. com certeza, eu creio muito. Então, vamos pegar essa live, o link dela, pessoal, duplicar, porque tem muita informação boa aqui e lá no canal também tem. Tá joia? Mais uma vez, obrigado, doutor Claudinei, obrigado aí, Murilo, obrigado a todos. Ótima noite a todos. Ótima noite, Deus abençoe a Obrigado, todos. igualmente. Obrigado, igualmente.